mas a minha mãe, ela todos os dias, eu me lembro de ver isso, pelo menos depois da fase dela, quando ela se converteu, de ajoelhar no quarto dela. Meu pai quase nunca estava em casa, ele trabalhava período noturno também e tal, e ela ajoelhava e orava, pedindo a conversão dele. E eu me lembro de várias vezes ouvir a minha mãe dizendo: Senhor, muda o coração do Carlos. Ela não tinha a teologia mais complexa que você pode ter, mas era uma oração simples, mas extremamente honesta da minha mãe. E ela pedia para Deus mudar meu pai e para trazê-lo para ele. Isso foram mais ou menos uns 8 anos, em que eu via todos os dias a minha mãe fazendo isso. Eu não me lembro de um dia que eu não tenha visto minha mãe ajoelhando e orando. Então eu dava boa noite para ela e voltava para o meu quarto. Eles falavam em separação? Já chegou a acontecer uma questão, eu não sei muito bem sobre isso, mas que eles chegaram a pensar e cogitar nesse sentido, especialmente por conta dessa questão da bebida. E foi, acho que logo ali quando a minha irmã nasceu. Minha irmã nasceu justamente nessa fase, quando eu tinha uns 7, 8 anos ali, 6, 7 anos. É, então eu me lembro de um dia em que especificamente a minha mãe estava brigando com meu pai na sala. Eu acordei de madrugada para ouvir, mas foi o único momento que eu me lembro, assim, né? E eles se discutiam, não era perto de mim. Mas eu tinha um ótimo exemplo do meu pai ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que, apesar dessa questão toda da bebida, meu pai sempre foi extremamente exemplar como pessoa, né? Diante de conduta para as pessoas, tias da limpeza da minha escola, do trabalho dele, que às vezes ele me levava, com os amigos. Ele sempre foi uma pessoa extremamente educada. E minha mãe sempre falou isso. Meu pai tinha vários defeitos, mas ele era um homem íntegro, honesto, ele era provedor, ele era protetor extremamente, né, no bom sentido da palavra, e era muito, muito honesto, né, também do bom sentido da palavra. Então a gente tinha um ótimo exemplo do meu pai em algumas coisas, mas esse exemplo me arrastava, principalmente no sentido emocional, porque a gente tinha um afastamento. Mas se passou esse tempo, minha mãe convidava ele para ir à igreja, ele não gostava, ele não queria ir, não tinha vontade mesmo, né? Era aquela coisa. E isso era difícil da minha mãe ouvir, porque eu me lembro de ela falando algumas vezes isso, né? E eu li uma carta faz 2 dias, que antes de eu nascer, minha mãe sempre foi de escrever cartas para mim. E ela me escreveu uma carta antes de eu nascer, uns 8, 9 dias antes de eu nascer. Eu acho que eu nunca chorei tanto, fazia muito tempo que eu não chorava tanto assim. Chorei há esses 2, 3 dias que eu li essa carta. E nessa carta, além dela falar que me amava muito, que esperava muito que eu nascesse, que ela me visse meu rosto para me amar, eu achei muito bonita a carta. Ela tem uma parte lá, e quando eu li isso, eu desabei, assim. Ela falou: eu sei que o seu pai, ele tem bastante problema com bebida, mas ele é um bom homem. Ele é um homem honesto, ele é um homem que provê. E eu não consegui me conter naquele momento ali, porque de fato isso era um ponto muito difícil.